Bom dia a todos. Hoje, dia 22/8/2023, estamos começando a nossa live, que vai acontecer semanalmente. Bom dia, Carmen. Bom dia, Felipe. Hoje a gente começa a live que vai acontecer toda semana, nessa terça-feira, 6h20. E fico muito feliz aqui de estar iniciando, de dar esse primeiro passo para esse processo aí de ajuda a criar uma comunidade, ajuda a fortalecer, né, e tirar as dúvidas de vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre estresse, mas a gente pode a cada semana trabalhar mais um pouco um tema. E bom dia, Kátia, bom dia, Cristiane, bastante gente aí participando, entrando. Para uma primeira live, a gente já tem bastante gente que tá iniciando aí. E se vocês tiverem alguma pergunta até relacionada à parte de estresse e coração, podem deixar que, se eu não conseguir responder hoje, a gente vai respondendo no passar do tempo aí nas próximas semanas. Bom dia, Márcia, Letícia, Spalau R. Campos, bom dia a todos. Bom, eu vou começar então falando sobre o que é o estresse. O estresse é uma resposta natural do organismo a uma ameaça, que pode ser interna ou externa. Por exemplo, um furacão, hurricane, um incêndio, alguma coisa mais grave, e que o grande problema é a diferenciação entre estresse agudo, que pode ser uma coisa fisiológica, que pode ser uma resposta natural do organismo, em que não é maléfica, do estresse crônico, que vai minando as nossas energias, debilitando o organismo e pode, inclusive, interferir na imunidade, na defesa do organismo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na natureza. Por exemplo, um leão ou uma leoa correndo atrás de uma gazela, ou uma chita correndo atrás de uma gazela na natureza. Na hora em que a gazela percebe que existe essa situação, está sendo perseguida, ela ativa imediatamente o sistema de luta, fuga, ou ainda tem, pela descrição de um estudioso lá de Harvard, que foi de 1870 a 1940, que não é só a questão do luta ou fuga. Você pode ficar congelado, que é frightened, em que às vezes você não tem reação alguma, você fica pálido, mas tem reação alguma. Nesse caso que eu falei da gazela, que é a situação esperada, é fuga. Então o organismo tem toda uma reação do organismo do ponto de vista do sistema nervoso simpático, que a gente fala, com liberação de adrenalina via aí todas as vias do cérebro, primeiro tálamo, que a gente fala, depois pituitária, e vai estimular a adrenal, que fica acima do rim, para liberar adrenalina e epinefrina para o corpo aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca, acelerar a frequência para responder melhor, e vai pelo outro lado, pelo hipotálamo, vai estimular também o sistema nervoso central para musculatura, para a parte nervosa, para a inervação, para você ficar mais tenso você tem uma questão de ficar mais, como eu diria a palavra, você fica, a periferia, a sua pele fica mais fria, às vezes até fica meio cianótica, mais fria, porque o corpo utiliza o fluxo de sangue em direção à musculatura mais profunda, para você ter força para lutar ou para correr. Então,
O que acontece na situação da gazela? Ela foge, vamos supor que ela consiga fugir e que ela dê uma despistada, aconteça alguma coisa com a chita e ela não consiga pegar a gazela, que ela seja atrapalhada por algum motivo. E aí, logo após aquilo ou nas próximas horas, ela volta, o corpo reduz a liberação de hormônio, reduz aquele estímulo nervoso e a gazela volta a ter, a sair do estresse agudo e volta a ter um funcionamento normal dos hormônios, do cortisol, da adrenalina, do sistema nervoso autônomo simpático. Aquilo volta, a frequência cardíaca, a pressão, volta tudo ao normal. Ela vai lá comer o capim dela, comer e tranquila com a comunidade dela. Agora, o que acontece com a gente se a gente tem um estresse crônico, um estresse minando todos os dias as nossas forças? A gente fica dando pequenos estímulos, ou pequenos, médios estímulos, e vai liberando adrenalina, vai liberando cortisol, vai pensando, putz, eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que chegar em tal compromisso, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que levar a filha na escola. E aí você começa a levar isso no dia a dia, começa a ficar ansioso, estressado. Aquilo para você vira uma ameaça, porque você não consegue dar conta dos compromissos, das tarefas que você tem para fazer. E aquilo vai gerando um estresse crônico que interfere na sua imunidade, que mantém uma taxa de cortisol, que é o hormônio do estresse também, mais alta, que pode começar a manter o açúcar um pouco mais alto no seu organismo, que pode interferir no seu sono. E aí você interfere no seu sono e você desregula também a parte hormonal dos hormônios da fome, da leptina e da grelina. Daí você acorda, você está menos disposto, mas você vai ter mais fome e você vai ter mais fome de comer massas, doces. Muda o seu tipo de apetite, muda o seu humor e aí você pode começar a ficar mais hipertenso, você pode começar a ganhar peso. Isso é um contra-estímulo para você, até você não vai sentir vontade de fazer atividade física. Então, você acaba entrando numa bola de neve negativa, num processo em que pode atrapalhar no médio e longo prazo, atrapalhar muito, interferir muito na sua saúde, esse estresse crônico. Tem bastante gente que já entrou, já saiu e tem bastante gente que está ficando. Bom dia, Júlio César, Cida, Luciana Paulino. E aí, por exemplo, ontem eu estou fazendo uma aula sobre estresse de Harvard, online. E aí eles citam 3 situações em que você pode estar tenso. Em que às vezes a pessoa ela contrai a mandíbula e fica com ela tensa, dura, mais enrijecida. Ou se não, os punhos, ela fica com os punhos mais enrijecidos, sem perceber. Você fica com a mão, o punho e os dedos mais tensos, mais fechados. Ou a respiração também, a respiração fica diferente. Então, por exemplo, você tem uma respiração geralmente quando a pessoa está muito tensa, muito estressada, ela respira mais puxando o ar e é mais superficial e mais em direção ao pulmão, ao peito. E quando essa respiração, a pessoa está mais calma, acaba fazendo até uma respiração mais que a gente fala que o bebê faz essa respiração, que é uma respiração de abdominal também. Então, se você colocar a mão no peito e na barriga e você puxar o ar, se você sentir a sua respiração também na barriga, você vê que a barriga eleva um pouco, é porque é uma respiração mais tranquila, mais calma, menos tensa. Se você sentir a barriga e um pouco o peito elevando também. Agora, se você sentir só o peito elevando e pouco, é porque é uma respiração mais tensa. E aí, o que você pode fazer? Por exemplo, uma das técnicas que eles orientam
assim, simples, rápido, de você fazer uma respiração profunda e soltar, e relaxando os punhos e as mãos e os ombros, ou mesmo nessa respiração profunda, fazer assim, elevar os ombros em direção à orelha e soltar, relaxando tudo. E às vezes isso faz com que você desça o ombro até um pouquinho mais, consiga relaxar. Então, essa é uma técnica simples em que te ajuda a perceber aquele momento de estresse e reduzir aquele momento de estresse. Se vocês tiverem, eu estou falando sobre estresse e as correlações aí com os hormônios, com a parte de pressão, de frequência cardíaca, do coração, se vocês tiverem alguma pergunta mais específica correlacionada, podem fazer, que eu vou tentando responder aí no decorrer do tempo. Tá? Bom dia também, Solange, Monique, Longarete Maria, que está registrado. E aí, essa questão do estresse, se você não está comendo, você está dormindo pior, porque está estressado. Você está comendo mais porque você começou a comer mais massas e mais doces, porque está estressado, porque dormiu pior, porque está com estresse, porque não está dando conta das suas atividades, porque o dia tem que ter 36 horas ao invés de 24. E aí entra outra questão, que as coisas urgentes são diferentes das coisas prioritárias. Então tem muita coisa urgente, mas nem sempre é prioridade. Então, outro link que eu faço, outra ligação que eu faço é para você decidir o que é realmente prioridade na sua vida e conseguir encaixar as tarefas, os objetivos das 24 horas. Você precisa saber o que é prioridade, não o que é urgente. Porque você pode precisar fazer coisas que não são tão importantes, mas que você precisa fazer rápido, mas não são tão importantes. Então, uma coisa que, por exemplo, te ajuda a definir, se você está dormindo direito, ajuda. Você está tendo sono restaurador, você vai ter melhor poder de decisão. Se você está fazendo atividade física contínua, regular, nem que seja uma caminhada no passo firme, meia hora, aproximado, que a gente fala de 150 minutos por semana, isso vai te ajudar a manter o nível de estresse mais baixo, liberar hormônios do bem-estar, como, por exemplo, a serotonina, e te permitir te decidir melhor. Outra situação é que quando você faz, no meu caso, eu faço meditação todos os dias, de 10 a 20 minutos todos os dias. E isso faz com que você dê uma resetada, faz com que você volte ao basal, que você volte ao zero e diminua aquele pensamento acelerado. Então, Augusto Cury já diz num livro dele sobre o controle do estresse que há muita confusão hoje em dia entre déficit de atenção, alguns diagnósticos são feitos errados sobre déficit de atenção e síndrome do pensamento acelerado, porque tem muitas pessoas que estão com o pensamento muito acelerado e acham que é déficit de atenção. Então, quando você faz a meditação, são técnicas de respiração ou de atenção plena em alguma situação. A respiração é uma delas. Se você prestar atenção no seu corpo, na sua respiração, ou se imaginar em alguma situação, com os olhos abertos, focados num ponto, ou fechados, é meditação. Não é esvaziar a sua mente. É prestar atenção plena em uma situação. E geralmente a respiração é o melhor ajuda, e isso há 4, 5 mil anos já é utilizada pelas religiões, independente de qual religião, independente de qual grupo ou atividade, a meditação já é utilizada de várias maneiras. E o que ela faz? Como ela traz você para o basal, desacelera o pensamento,
quando você termina, você tem melhor condição. Bom dia, Henrique e Vitor. Você tem melhor condição de decidir, de tomar decisões com mais claras, e muitas vezes você acessa pontos da memória ou você tem mais clareza para decidir e para realmente definir o que é importante para você, para sua família e o que você precisa fazer no trabalho, por exemplo. Bom dia, Luciana, bom dia. A Cozinha e Vendas entrou também. Então, tem toda essa... Você vê como os assuntos se entrelaçam. O estresse, o sono, a atividade física, a meditação ou mindfulness, que é essa atenção plena, que é outro livro que eu estou lendo, do Mark Penn e do Mark Williams, e do Danny Penman, sobre meditação, que fala isso que eu falei, e muitas outras coisas, que você percebe em que quando você tá com uma situação de preocupação, de estresse, que aquilo é um pensamento. E que você... É só um pensamento seu, não é você por completo. E que você, não dando muita ênfase, ou não alimentando aqueles pensamentos negativos, você não entra naquela espiral negativa de se criticar e fica pior ainda. E se comparar com outras situações prévias do passado, ou que você tem que atingir. Você não alimenta aquele pensamento, você, pelo contrário, você alimenta os pensamentos bons e avalia que aquilo é só um pensamento que vai passar. Então, tem muitas situações interessantes descritas no livro. Valdete Medeiros, ela está me perguntando aqui sobre preocupações excessivas. Então, isso vai de encontro ao que eu falei agora. Quando você tem uma preocupação que pode ser intensa, exagerada, excessiva, aquilo, em princípio, é um pensamento. Se você não tentar resolver aquilo, esse assunto, naquele segundo, naquele instante, e sair daquela espiral negativa que fica alimentando pensamentos negativos, você, seja com uma caminhada, seja com a meditação, seja voltando de alguma forma, voltando ao basal. Tem pessoas, como aqui eu vou citar o Joel J mesmo, que ele fala que ele costuma, às vezes correndo, ele costuma meditar. Por quê? Você não está com fone de ouvido, você não está escutando música, você não está prestando atenção em nada externo, você está prestando atenção no seu passo, como você está correndo, qual é a sua pisada, se você está com equilíbrio, se você está sentindo dor alguma coisa, você presta atenção no seu corpo, na sua respiração, você tem atenção plena. Você pode meditar em movimento. É um mito você dizer que não medita, que só se medita parado. Então, numa corrida você pode estar meditando, mas você tem que estar com atenção plena no seu corpo, na sua respiração, na sua passada, no seu equilíbrio, se tem dor em algum ponto, se você precisa ajustar alguma coisa no trote, na corrida. Então, quando você acaba de fazer aquela meditação, aquela respiração, aquele esporte, você sai, você não tentou resolver naquele momento, você fez essas atividades, seja uma atividade física ou uma meditação, e você volta ao tema, você percebe que você tem mais clareza, você tem outras ideias, você acessa a sua memória de uma maneira diferente e você consegue definir melhor. Outra coisa que pode ser feita, de preferência não naquele momento, tá? Que você está com todos os pensamentos negativos, não tenta, porque você compara com problemas passados, se compara com as metas que você quer atingir e você vê que você está numa situação pior, que você está cansado, estressado, e aí você encontra situações piores e tende a se jogar para baixo. Então, o ideal é você sair, não resolver, esperar aquele pensamento negativo ir embora, perceber que é um pensamento, fazer essas atividades que eu falei e, por exemplo, uma questão que o Augusto Cury sugere,
ele tem um mnemônico que é DCD. Você duvida do seu pensamento. Você critica esses pensamentos perturbadores, excessivos, essas preocupações, e você replaneja o que você está fazendo, o que você tem interesse de fazer. Tá? Isso é uma sugestão do Augusto Cury. Tem uma outra sugestão, que é você ter um objetivo, mesmo que seja um objetivo grande, você pega esse objetivo, divide em partes e você faz uma métrica. Por exemplo, é um objetivo grande, você divide ele em 100 partes para fazer em 100 dias, em 100 dias úteis, por exemplo, você quer ter o dia de lazer lá no sábado. Então você divide isso para fazer uma parte por dia. E aí você vê e vai medindo. Você fala, essa semana eu já fiz 5 vezes, eu tenho 100, mas eu já fiz 5, já fiz 10, já fiz 15. Então, se você fez a sua parte do dia, você viu que você fez uma evolução. E aquilo ajuda a tirar a preocupação excessiva, ajuda a diminuir a ansiedade, que é um grande problema também. Então, se você mede e vê a sua evolução no dia a dia, ainda que você tenha um objetivo muito grande, isso te ajuda a ficar menos preocupada, menos ansiosa de querer tudo muito rápido. Realmente é aquela questão de se você fizer 1% a cada dia, mas evoluir e manter o que você tenha para fazer, é mais importante do que você dar um sprint e no dia seguinte, nos próximos 2, 3 dias, não fazer nada. Isso é mais importante. Se vocês tiverem alguma dúvida até de cardio, de pressão ou relacionada à parte de estresse também, podem perguntar. Se vocês quiserem trazer dúvidas relacionadas ou outros temas para a gente trabalhar para a próxima terça-feira, 6h20, podem mandar, pode trazer, ou mesmo no direct, podem mandar as dúvidas que eu vou ver os temas que estão sendo mais pedidos e vou trabalhar na próxima terça-feira, tá? A gente vai adquirindo um hábito, uma rotina de participar, de trazer esclarecimento aqui. Imagina, Valdete, eu agradeço também pela presença, a gente fica muito feliz aí de estar levando informação dos livros, dos cursos, da experiência que a gente tem, né? Porque, além de tudo isso, também eu já fui coordenador de UTI e de ambulatório por 4 anos, na parte hospitalar, já tenho muita experiência de UTI e de ambulatório, então a gente acaba tendo experiência de lidar com as preocupações, a gente é submetido na coordenação da UTI, a gente é submetido a uma pressão muito grande. Eu cheguei a ficar 6 meses como diretor de urgência e emergência do município de Cubatão. Então, você imagina a pressão, o estresse, a ansiedade que você é submetido. Você tem que aprender a lidar com essa situação para não sofrer, para não maltratar a sua saúde. Obrigado pelo seu relato, Longa Reti Maria. Não sei como que a gente pronuncia, tá tudo junto. Bom dia, Tereza. Bom dia, Felipe. Bom dia, Mendes, Elvis. Tem 25 minutos de live, eu estou finalizando, vai ser mais ou menos esse período aí de 25, 30 minutos, toda terça, 6h20, para a gente ir adquirindo o hábito. Hoje eu falei sobre estresse e o coração, de exemplos em situação do estresse agudo, do estresse na natureza, o que pode ser fisiológico para a gente e saudável, e o estresse crônico do dia a dia e os malefícios que isso traz do ponto de vista hormonal e do ponto de vista do sistema nervoso simpático, para aumento da pressão, para risco de arritmia, para aumento de cortisol, adrenalina, epinefrina, e não só que a gente pode não só ter a reação de luta ou fuga, mas a gente pode ter a reação de congelamento, de não conseguir fazer nada também, que é uma situação descrita. Um grande abraço a todos. Quem não conseguiu enviar dúvidas aqui, pode me enviar no direct,
que para a próxima semana a gente já entra com um tema também para trabalhar. Grande abraço e um ótimo dia a todos.